Olá, pessoal. Eu sou Thaís Mendonça, juíza do trabalho aqui na Bahia. E estou aqui hoje para te fazer um convite. Um convite para juntar-se a nós no nosso curso Reforma Trabalhista. Um curso ministrado por mim e pela professora Vólia Bonfim, em que estaremos aí tratando com vocês a reforma trabalhista. Essa lei que veio para alterar mais de 100 artigos da CLT, trazer um novo conceito para o direito do trabalho, depende de muito estudo nosso. Vai mudar conceitos mesmos que a gente já tinha aí certos na nossa cabeça e que agora passaram a ser completamente diferentes. Poderíamos falar do conceito de grupo de empresa, poderíamos falar da sucessão empresarial, mas também de novos institutos para o direito do trabalho, como, por exemplo, o contrato intermitente. Mas não apenas isso, foram mudanças substanciais, mudanças de valor. Quando a gente fala da alteração no processo, por exemplo, nós estamos falando de alterações do próprio valor do processo, né? A figura do empregado, a figura das partes sendo tratada com igualdade. Uma mudança trazendo para dentro do processo a sucumbência e, assim, a necessidade de que o pedido do reclamante, né, esteja em total relação com aquilo que efetivamente tem acontecido, devido à possibilidade de agora a gente ter a sucumbência desse empregado. Portanto, pensamos nesse curso com 20 horas, sendo 10 horas de direito do trabalho com a professora Vólia Bonfim e 10 horas de processo do trabalho comigo. Poderemos passar para vocês todas as informações, não apenas da interpretação da nova lei, mas como também da tramitação da lei, da qual nós participamos ativamente, propomos mudança, participamos aí da redação mesmo dessa reforma naquilo que, lógico, se mostrou possível. Eu queria passar com vocês aí algumas alterações que se mostraram realmente importantes para poder a gente entender o que é o nosso curso, né? Vou começar com a alteração do artigo 59, banco de horas. Imaginem vocês que hoje nós temos no banco de horas, para colocar aqui uma diferença, né, do que é e do que está por vir, a fim de exemplificar, temos aqui no artigo 59, né, o antes, o agora, né, porque não é o antes ainda, que nós estamos em vacatio legis, mas imaginem que antes, né, da reforma, nós temos aí no artigo 59 a possibilidade do banco de horas. Uma possibilidade que, inclusive, não tinha esse nome. O que é que vai acontecer agora? A gente tinha um banco de horas no artigo 59, interpretado também pela súmula 85 do TST. Nós temos aqui um banco de horas que depende de compensação em 1 ano. E temos a súmula 85 dizendo, portanto, que essa compensação ela somente vai poder ocorrer por ajuste coletivo. O que é que a gente teve de mudança na reforma? Aqui a gente teve muita mudança. Após a reforma, como é que vai ficar o banco de horas? Um dos institutos talvez mais modificados, mas muitos foram, né? Está difícil falar qual foi o mais. Mas após a reforma, o que é que acontece com o nosso banco de horas? Nós vamos ter 3 formas de compensar. Nós temos a compensação no mês. A compensação que é feita dentro do mesmo mês. E vejam, essa compensação dentro do mesmo mês, ela vai ser livre, ela vai ser expressa ou tácita e, portanto, pode ser individual ou coletiva. O próprio livre já dá a entender isso, né? Então, é um sistema, quando ele é dentro do mês, é um sistema que é livre, desde que seja dentro do mesmo mês. A compensação em até 6 meses. Ela pode ser feita por ajuste individual. Agora, aqui nós estamos falando de ajuste individual escrito.
E quando a gente passa para compensação em até 1 ano, o banco de horas, né, para compensar em até 1 ano, aí nós mantivemos a ideia anterior de que apenas por ajuste coletivo. Rapidamente falando, e tem outras coisas, porque veio também a previsão da compensação de 12 por 36 e outras previsões de compensação que são interessantes. Mas, rapidamente falando, aqui seria uma das mudanças em direito material. Outra mudança de direito material que nós podemos sustentar aqui é a equiparação salarial, como é hoje. Hoje, a equiparação salarial é essa que está aí desenhada para vocês. O que vai acontecer com a equiparação salarial quando a gente agora tiver um novo artigo 461? O conceito de mesma localidade, ele some. Acabou aqui, ó. E aí a súmula 6 vai carecer de muita revisão, porque o conceito de mesma localidade passa a ser mesmo estabelecimento. Eu só posso me equiparar agora com o mesmo estabelecimento. O empregador não pode ter quadro de carreira. Até hoje, a súmula 6, ela acredita que esse quadro de carreira aqui, ó, é um quadro de carreira que deve ter promoção por antiguidade e merecimento. A lei nova vem dizendo que pode ser antiguidade ou merecimento. A lei nova vem dizendo que esse quadro de carreira ele pode ser interno, coletivo, registrado no Ministério do Trabalho ou não. Tivemos mudanças também aqui na distância. Concomitância na prestação de serviço passa a ser exigida. Eu não posso mais fazer equiparação a paradigma remoto. Nós temos também aí a diferença de mais de 2 anos na função e 4 anos na empresa, um novo requisito. Quando a gente vai para processo, gente, aí as mudanças também foram significativas. Vou dar um exemplo assim, que foi um exemplo logo para os reclamantes mudarem a própria ideia do processo do trabalho. Deixa de ser aquela bagunça de, tem primeira audiência, eu vou, eu não vou, eu vou se eu quiser. Não. O 844 foi integralmente modificado para dizer para o reclamante, olha, venha. A ausência do reclamante à primeira audiência continua se implicando o arquivamento, mas agora a condenação do empregado em custas, ainda que ele seja beneficiário da gratuidade de justiça. E o pagamento dessas custas é condição para que ele proponha a sua nova ação. Ele vai poder ficar sem pagar, Thaís? Vai, desde que no prazo de 15 dias ele comprove que aquela ausência dele se deu por um motivo legalmente justificável. Outra mudança basilar foi a revelia. Falando do 844, o 844 traz para dentro do processo do trabalho todas as consequências da revelia que estavam lá no Código de Processo Civil. Então, agora, todas aquelas hipóteses de afastamento da revelia, dos efeitos da confissão, desculpem, que estão lá no Código de Processo Civil, foram trazidas para o processo do trabalho. Mas se deixou claro um ponto. O empregador ausente à audiência, ele será até revel. Todavia, a defesa dele deverá ser aceita pelo juiz, não obstante a aplicação da pena de confissão. Porque a defesa, os documentos, o revel pode produzir prova. Então, não tinha por que terem alguns juízes que não aceitassem essa defesa. Essa defesa, agora, vai poder ser aceita por expressa previsão legal, né? Deverá ser aceita por expressa previsão legal. Tivemos também a alteração do comparecimento do preposto em audiência. Quem é esse preposto? E a semelhança do que acontece no processo civil, esse preposto não precisa mais ser empregado, diferente do que continha a súmula 377 do TST. Então, a reforma, só desses exemplos que eu dei para vocês, fiz questão de pegar esses exemplos para que vocês vissem que a reforma ela impactou diretamente na alteração da lei, ela impactou diretamente na formação de conceitos em direito do trabalho, na criação de novos institutos, dos quais o contrato intermitente é assim o grande exemplo, mas nós temos também agora um novo conceito de equiparação salarial. Eu me equiparo a quem? Houve uma alteração de institutos de forma conceitual, com impacto direto também na jurisprudência do TST.
o conteúdo de algumas súmulas e de algumas OJs foi integralmente trazido para dentro da lei em sentido oposto ao que o entendimento do TST continha. Então, é importante se atualizar, é importante vir com a gente, ver o que é que mudou, o que é que tem de novo na Justiça do Trabalho, através do processo, e na CLT e no direito do trabalho, através do direito material. Nós aguardamos vocês em 20 horas de muito estudo e tenho certeza que vocês irão gostar. A gente se vê lá.